Olá, me chamo Daisy, sou guia de turismo, estou fazendo o curso de especialização técnica em atrativos culturais e a minha visita foi sobre o Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo, o qual irei apresentar hoje para vocês. O Museu de Porto Alegre José Felizardo é um museu que conta a história da cidade. Tem como sede o solar Lopo Gonçalves, construído entre 1845 e 1853. O sobrado de Porão Alto foi edificado para ser a residência da chácara da família do comerciante português Lopo Gonçalves Bastos. Na década de 1970, após diversas ocupações, o solar encontrava-se em ruínas. A ameaça da perda de um dos últimos exemplares da arquitetura colonial na cidade levou um grupo de intelectuais de Porto Alegre a uma campanha na imprensa para a preservação do solar e colocou em discussão a necessidade de um espaço para guardar o acervo relativo à história e à memória da cidade de Porto Alegre. O desejo por um museu que abrigasse bens representativos da história de Porto Alegre já datava da década de 40. O projeto de um museu que explorasse a história da cidade de Porto Alegre ficou adormecido até a década de 70. O tombamento do solar aconteceu em 1979 e o projeto de criação de um Museu Histórico Municipal para a cidade de Porto Alegre foi elaborado por uma comissão em 1978. Já em 1979, o prefeito da cidade criou o Museu de Porto Alegre, que em sua primeira sede se localizava na Rua Lobo da Costa, também na Cidade Baixa, mesmo bairro onde o museu se encontra hoje. O acervo do museu originou-se do arquivo da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, onde o historiador Walter Spalding reuniu documentos, mapas e objetos da história da cidade. Nesta primeira foto, podemos observar a árvore magnólia, que fica em frente ao museu, que é uma árvore centenária da época em que Lopo Gonçalves era o dono da propriedade, e ao lado, a lateral do museu, que leva a parte interior, a parte dos fundos, onde é realizado outros eventos, como os piqueniques, que eram muito comuns antes da pandemia. A partir de 1980, tiveram início as obras de restauração do solar. Em 1993, o prefeito Tarso Genro denominou como Joaquim José Felizardo o Museu de Porto Alegre, em homenagem ao historiador e criador da Secretaria Municipal de Cultura. O Museu de Porto Alegre, Joaquim José Felizardo, dedica-se à história e à memória da cidade por meio da preservação de 3 importantes acervos. O acervo tridimensional, que é formado por 1.300 objetos dos séculos XIX e XX, como instrumentos musicais, mobiliário, objetos de decoração. O acervo iconográfico, que também é formado por 9.000 imagens de Porto Alegre do século XIX e XX, possui registros mais diferentes aspectos da cidade ao longo desse tempo. E o acervo arqueológico, que conta com mais de 200.000 itens relacionados a diferentes grupos que ocuparam o território desde o período pré-colonial, como coleções de material de cerâmica, ósseo, provenientes de áreas de ocupação indígena, como peças produzidas em louça, entre outros. Como um espaço vivo e dinâmico, o Museu de Porto Alegre realiza exposições de longa e curta duração e promove atividades culturais, cursos e oficinas, e oferece diversas atividades de educação patrimonial para estudantes de escolas, universidades e grupos diversos. O museu é composto por um pátio interno, que dá acesso ao pavimento térreo, que é composto por 2 salas, hall de entrada, copa e 3 sanitários, que também são acessíveis. O pavimento superior é composto por 7 salas e o torreão. 2 salas estão ocupadas com exposições de longa duração e uma sala com exposição de curta duração, enquanto as demais são ocupadas pela área técnica e pelo acervo do museu. E o museu também possui um prédio em anexo, que é composto por 5 espaços: reserva técnica, sala de documentação e arquivo, cozinha, espaço de entrada do prédio, utilizado também como refeitório e banheiros. No hall de entrada do museu é possível se ver
sobre a história do solar, a história de Porto Alegre, a história da restauração do prédio e dá acesso às outras salas principais que estão com exposições de longa duração. As duas exposições de longa duração que estão ocorrendo agora no museu é Patrimônio Imaterial, as lendas urbanas de Porto Alegre e Porto Alegre Toponímica. A exposição Porto Alegre Toponímica conta a história dos nomes das ruas da cidade, como a Praça do Alto da Bronze e a Rua da Praia, que tiveram seus nomes alterados no fim do século XIX, mas perduram na memória afetiva da cidade até hoje. Para investigar os processos de designação e suas marcas no imaginário local, o artista visual Diego Passos se utilizou da toponímia, estudo da origem dos nomes dos lugares. Além das 10 placas com topônimos antigos e poéticos da cidade, como Rua da Margem, Beco dos Guarani, Rua da Ladeira, apresentados no espaço expositivo, é exibido também um vídeo que fala sobre as 100 ruas de Porto Alegre, que conta com uma autodescrição, e livro de registro das placas esmaltadas de estilo Art Deco da primeira metade do século XX. É possível ver na sala de exposição as placas penduradas, e em um lado delas há o nome da rua, no caso aqui em evidência a Rua da Ladeira, e no seu lado posterior as informações sobre o seu nome antigo, localização e uma pequena história sobre ela. O corredor que dá acesso a outra sala de exposições, podemos observar os postais antigos da cidade, também as antigas máquinas fotográficas, a sala Fototeca Cioma Breitman, que é a parte do acervo digital do museu. Na outra sala ocorre a exposição Patrimônio Imaterial, as lendas urbanas de Porto Alegre, que traz alguns mitos e lendas da cidade. As histórias, algumas que partem de fatos ocorridos e outros de origem desconhecida, integram o imaginário dos moradores de Porto Alegre e constituem o patrimônio cultural imaterial. As lendas contadas fazem parte de um estudo realizado em 2014 pela pesquisadora Marli Rejane, que elaborou um inventário com registro das lendas tradicionais de Porto Alegre. Aqui, nas imagens, a gente pode observar os crimes da Rua do Arvoredo e a prisioneira do Castelinho do Alto da Bronze. Como foi falado anteriormente, o museu possui acessibilidade. Cadeirante tem como acessar, pela foto aí vocês podem observar o elevador de acesso, a parte térrea do museu. A questão da segurança também é bem cuidada, o local é de fácil acesso, ele fica aberto de segunda a sexta-feira e, em decorrência da pandemia, eles pedem para fazer um agendamento prévio. A entrada é gratuita e provavelmente, posteriormente, mais para o final do ano, voltem a acontecer os piqueniques no fundo do espaço lá do museu, que é um espaço muito bonito, muito aconchegante, nada melhor que no meio, no centro de uma cidade tão grande como uma capital como Porto Alegre, tem um espaço tão lindo, tão arborizado, tão sossegado, para que a gente possa relaxar e curtir um pouco. Eu finalizo a minha apresentação falando que o museu é um espaço a ser visitado para os de fora e principalmente para aqueles que andam todos os dias pelas ruas agitadas da capital, que podem se surpreender com a cidade que um dia existiu no lugar onde se constroem seus sonhos e seu futuro. E gostaria de terminar falando uma frase do nosso poeta Mário Quintana, que viajar é trocar a roupa da alma, né? Então, às vezes, a gente não precisa ir muito longe para fazer as nossas viagens, né? E poder, naquele momento, nos renovarmos novamente. Um abraço a todos, espero que tenham gostado e convido a todos a virem a Porto Alegre e conhecerem o Museu Joaquim Felizardo. Um abraço.